Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre a história da humanidade está incompleto. Que os livros de história que estudamos, as cronologias que memorizamos, as civilizações que admiramos são apenas fragmentos de uma verdade muito maior, muito mais antiga e infinitamente mais misteriosa. E se eu te dissesse que no fundo do oceano, enterrada sob camadas de sedimentos e esquecimento, existe uma cidade que não deveria existir? Respire fundo e prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você acreditava saber sobre nossos ancestrais. Em março de 2001, um mergulhador chamado S. Hawes estava explorando as águas do Golfo de Rambat, na costa oeste da Índia, quando seus equipamentos detectaram algo impossível: estruturas geométricas perfeitamente organizadas, muralhas que se estendiam por quilômetros, fundações de edifícios que pareciam ter sido planejados por arquitetos modernos. Mas havia um problema, um grande problema. Essas estruturas estavam a 40 metros de profundidade, em uma região que, segundo os geólogos, havia sido submersa há mais de 9.000 anos. 9.000 anos! Deixe isso penetrar em sua mente. Estamos falando de uma época em que, segundo a arqueologia tradicional, a humanidade mal havia descoberto a agricultura. Uma época em que nossos ancestrais ainda eram considerados nômades caçadores-coletores, incapazes de construir qualquer coisa mais complexa que cabanas de palha. E, no entanto, ali estava uma cidade inteira, com ruas planejadas, sistemas de drenagem e construções que rivalizavam com qualquer metrópole antiga que conhecemos. Mas a história fica ainda mais perturbadora quando analisamos os artefatos encontrados no local. Cerâmica datada de 8.500 anos, ferramentas de bronze de uma sofisticação que não deveria existir naquele período. E o mais impressionante de tudo, estruturas que parecem ter sido construídas para resistir a terremotos, usando técnicas de engenharia que só redescobriríamos séculos depois. Como isso é possível? A comunidade arqueológica internacional reagiu como sempre reage quando confrontada com descobertas que desafiam o paradigma estabelecido. Ceticismo, questionamentos, tentativas de desacreditar os achados. Alguns cientistas sugeriram que as estruturas eram formações naturais, outros alegaram contaminação das amostras. Mas aqueles que tiveram a coragem de mergulhar nas águas turvas do Golfo de Rambat sabiam que estavam olhando para algo que mudaria para sempre nossa compreensão da história humana. E você que chegou até aqui, que sente essa inquietação familiar quando confrontado com mistérios que desafiam o conhecimento oficial, já deve estar se perguntando: o que mais eles não nos contaram? A cidade submarina de Rambat não é um caso isolado. Ao redor do mundo, arqueólogos marinhos estão descobrindo evidências de civilizações perdidas que existiram milhares de anos antes do que a história oficial admite. No Mediterrâneo, no Caribe, ao largo da costa do Japão. É como se o derretimento das geleiras, ao final da última era glacial, tivesse engolido uma civilização global inteira, deixando apenas pistas espalhadas no fundo dos oceanos. Mas há algo ainda mais intrigante sobre Rambat. Os primeiros relatórios arqueológicos mencionavam a descoberta de uma estrutura central, um edifício massivo no coração da cidade submersa. Uma construção circular, com cerca de 200 metros de diâmetro, que os mergulhadores descreveram como sendo diferente de tudo que já haviam visto. Câmaras internas com acústica perfeita, paredes com gravações de uma linguagem desconhecida, e no centro de tudo, uma sala onde o eco da voz humana parecia durar eternamente. Os relatórios oficiais sobre essa estrutura central subitamente pararam de ser publicados em 2003. Os mergulhadores que a exploraram foram transferidos para outros projetos. E quando os jornalistas tentaram acessar o local, descobriram que toda a área havia sido classificada como zona de segurança nacional. Por que uma cidade de 9.000 anos de idade representa uma ameaça à segurança nacional? A resposta pode estar nos fragmentos de texto que conseguimos recuperar antes do silêncio oficial descer sobre Rambat. Descrições de tecnologia que não conseguimos compreender. Referências a conhecimentos que nossa ciência atual
está apenas começando a descobrir. E mais perturbador ainda, profecias sobre o retorno das águas e o despertar daqueles que dormem nas profundezas. Talvez estejamos olhando para vestígios de uma civilização que compreendia aspectos da realidade que ainda não alcançamos. Ou talvez, e essa possibilidade é ainda mais fascinante, estejamos vendo evidências de que a humanidade já passou por este ciclo antes, que já construímos, já descobrimos, já alcançamos alturas tecnológicas e espirituais, que depois foram perdidas quando as águas subiram e a memória se fragmentou. E se a história não for linear, mas cíclica? E se estivermos apenas redescobrindo conhecimentos que nossos ancestrais já possuíam? Mas não acredite apenas na minha palavra. Procure pelas imagens submarinas de Rambat, que ainda circulam em arquivos independentes. Escute os relatos dos mergulhadores que estiveram lá antes do silêncio oficial. Sinta a energia inquietante que emana dessas descobertas e faça suas próprias perguntas. Porque a verdade é que Rambat é apenas a ponta do iceberg. Literalmente, estimativas sugerem que 70% dos sítios arqueológicos mais importantes da humanidade estão hoje submersos sob os oceanos. 70% de nossa história real está escondida sob as ondas, esperando para ser redescoberta por aqueles corajosos o suficiente para mergulhar nas profundezas e enfrentar verdades inconvenientes. A cada nova descoberta, a cronologia oficial da civilização humana recua um pouco mais. Primeiro eram 6.000 anos, depois 8. Agora falamos de 10, 12.000 anos de história documentada, e ainda assim temos a sensação de que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito mais profundo, muito mais antigo e infinitamente mais significativo. Nos próximos dias, vou compartilhar com vocês descobertas ainda mais perturbadoras. Evidências de outras cidades submersas que desafiam não apenas nossa cronologia histórica, mas nossa compreensão básica sobre o que significa ser humano. Vamos explorar as conexões entre essas civilizações perdidas e os mitos ancestrais que todas as culturas carregam sobre uma grande inundação. Vamos mergulhar nos segredos que estão sendo ativamente suprimidos por instituições que preferem manter o conhecimento oficial intacto. Porque existe uma razão pela qual certas descobertas são silenciadas. Uma razão pela qual alguns mistérios são mantidos longe do público geral. E essa razão tem tudo a ver com poder, controle e a preservação de uma narrativa histórica que serve a interesses muito específicos para aqueles que sentem o chamado da verdade, que não conseguem ignorar a sensação de que nossa história oficial está incompleta. Este é apenas o começo de uma jornada que mudará para sempre sua percepção sobre quem somos e de onde viemos. Compartilhe essa descoberta com outros buscadores da verdade, porque juntos podemos continuar ouvindo as vozes ancestrais que ecoam desde as profundezas, sussurrando segredos que o tempo não conseguiu silenciar completamente. A cidade enterrada de Rambat ainda está lá, esperando por aqueles que têm coragem suficiente para questionar, para mergulhar, para descobrir. A pergunta que fica é: você está pronto para saber a verdade sobre nosso passado perdido? No próximo capítulo desta investigação, revelarei as conexões entre Rambat e outras descobertas submarinas ao redor do mundo. E como todas elas apontam para uma conclusão inevitável, nossa civilização não é a primeira a alcançar este nível de desenvolvimento tecnológico. E talvez, considerando os padrões cíclicos da história, também não seja a última.